traz mais detalhes. Mas o assunto principal, evidentemente, Nath e Léo, são as repercussões referentes ao clássico, né? No lado vencedor e também no lado derrotado. Natália, de um modo geral, a sua visão do clássico, a importância da vitória para o Atlético e o que pode ocasionar também no Cruzeiro. Aliás, já os detalhes da repercussão no lado celeste com Emerson Pansieri e no lado alvinegro com Rubem Júnior. Mas na sua visão, Natália, o que o clássico impacta no futuro e por que o Atlético saiu vencedor ontem? Cirilo, não foi um clássico tão bom assim tecnicamente, acho que as duas equipes ficaram devendo. É claro que existe sempre uma expectativa pelo lado do Atlético, por toda a qualidade, mas em especial do Cruzeiro também pela organização que o Pepa conferiu ao time desde que assumiu esse trabalho. Então ficou faltando futebol, ao meu ver, nesse clássico. Mas o ponto alto é o gol do Hulk, que passa por uma individualidade, uma escolha do Rafael Cabral, que não esteve numa noite inspirada, errou, ao meu ver, ao não armar a barreira, acho que subestimou a capacidade, os méritos que o Hulk tem enquanto um grande batedor de falta. Acho que no Atlético o grande legado desse clássico é que o time precisa se acertar mais, no sentido de que os melhores têm que estar em campo, mesmo o Atlético tendo dificuldades ontem. Achei que foi uma escalação mais próxima do ideal. Espero que o Eduardo Cudê tenha visto dessa forma também, porque na terça-feira tem mais uma decisão, não dá para inventar muito. O mais importante para o Atlético no momento é o resultado, que alivia a pressão, dá tranquilidade. Do lado do Cruzeiro, acho que não é momento para se criar uma crise ou falar que o clássico tem um impacto maior do que ele de fato tem, mas há problemas e acho que o Cruzeiro tem que começar a se movimentar, em especial para trabalhar o seu ataque e para trabalhar muito a permanência do Bruno Rodrigues, porque ontem ele não esteve numa noite tão boa, principalmente porque estava jogando no sacrifício, e o Cruzeiro perde muito com isso. Abraçando o Ronaldo Reis, está em Uberlândia, na audiência da Itatiaia, atleticano, está mandando mensagem. O Luciano em Sete Lagoas também participa com a gente aqui no YouTube da Rádio de Minas. O Ivan, que está em Pedro Leopoldo, está participando também. Ele é cruzeirense, está falando aqui, ó. Não adianta o Cruzeiro jogar bem e não vencer. Abraço pro Ivan e também pro Elmo, turma que tá na audiência da Itatiaia. Você pode participar também aqui da grande resenha no nosso canal do YouTube. Para você, Léo Figueiredo, quais as possíveis repercussões da vitória alvinegra e da derrota celeste, Léo? Então, Cirilo, vamos lá. Eu concordo com a Nath, com o Edu, que comentou o jogo. Mais cedo o Alê também falou. Acho que todo mundo viu o mesmo jogo, de que tecnicamente não foi um clássico que entregou a nossa expectativa para o principal jogo nosso aqui do estado, para um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Acho que é preocupante do lado do Cruzeiro. O Cruzeiro está se transformando no time do quase ganhou do Atlético, quase ganhou do Fluminense, quase ganhou do Corinthians, quase ganhou do Grêmio. E daqui a pouco quase começa a se preocupar com o que não deveria, que é com uma zona de rebaixamento. O Cruzeiro ainda tem gordura de um ótimo início de campeonato brasileiro. O Cruzeiro teve números melhores que o Atlético no clássico. Tenho eles aqui abertos e tem uma estatística que é muito legal, que foi criada recentemente, que é de gols esperados. Ela analisa o comportamento do time durante o jogo e fala o quão próximo esse time esteve ou está de marcar um gol. É uma estatística, lógico, estatística não ganha jogo, número não ganha jogo, mas dá para situar. A estatística de gol esperado do Cruzeiro é 1,98, ou seja, pelo comportamento do Cruzeiro, se esperou que o Cruzeiro fizesse 2 gols no jogo. A do Galo foi de 0,64. Então, mostra que o Atlético conseguiu na individualidade do Hulk, e isso é mérito do Galo. O Atlético paga muito caro o Hulk, o Atlético fez uma aposta muito grande, e o Hulk é um craque. Tem a falha do Rafael Cabral. Eu acho que, e a gente, eu brinquei sobre a barreira, eu acho que ele pagou para ver, ele arriscou alto, e ele acabou pagando por isso. Talvez a barreira atrapalharia o Hulk. O Hulk disse que se tivesse barreira ele não bateria direto pro gol, que ele tinha uma jogada ensaiada. Agora, eu acho que o Rafael Cabral, independentemente de barreira ou não, ele não pode tomar um gol do meio de campo. Por mais que o Hulk tenha batido muito bem na bola. E ali é de uma extrema felicidade o Hulk, porque tem jogadores, pegar 95% dos jogadores aí, vão tentar isso a vida inteira e não vão conseguir dar um chute daquele do Hulk. Mas, para o Galo, o resultado era o que mais importava. Numa semana de uma eliminação muito traumática contra o Corinthians, de muita cobrança e cobrança correta em cima do Eduardo Cudê, a cobrança em cima do profissional, não cobrança de porta de CT, de intimidação. A cobrança no trabalho, pelas decisões que o Cudê tomou na Arena Corinthians e que desencadearam
numa eliminação precoce do Galo na Copa do Brasil e muito prejuízo. Mas o Atlético que competiu, Cirilo, o Atlético terminou o jogo com 4 zagueiros. Então ali, se o Cudê tivesse tido esse comportamento no meio de semana, eu imagino que o Galo não teria sido eliminado pelo Corinthians. Então, o que aconteceu no meio de semana, parece que o Eduardo Cudê aprendeu com isso e o Atlético jogou para ganhar ali. Fez o gol, tanto que no segundo tempo correu muito risco. Eu não me recordo no segundo tempo de uma defesa do Cabral. Teve uma na chegada do Patrick, mas o Patrick estava em impedimento ali já. Não valeria. Não valeria, porque só o Cruzeiro foi para cima. Mas também mostrou a dificuldade do Cruzeiro quando pega um time fechadinho lá atrás. A dificuldade que o Cruzeiro tem em criar. Aí são 40 cruzamentos. Um time pode jogar com 200 cruzamentos se ele quiser. Se você tiver um time montado para isso, se você tem um Jardel dentro da área, para quem não se recorda do Jardel, o Jardel foi um centroavante do Grêmio que era um absurdo. Você levantava a bola na área, o Jardel metia gol de cabeça. Você pode montar o time em cima disso. Eu não vejo problemas em ter cruzamentos. O problema é ter só o cruzamento como alternativa. E isso é o que tem sido do Cruzeiro quando tem que propor o jogo. Então, acho que é um clássico que, infelizmente, tecnicamente não entregou o que eu esperava, mas que mostra um Atlético que tem sua individualidade e que conseguiu um resultado para dar uma acalmada no momento criado pelo Cudê com a eliminação, e um Cruzeiro que está longe de ser terra arrasada, está longe de ser crise, está longe de, olha aí o Pepa, nada disso. Mas para mim está escancarado que o Cruzeiro precisa ir ao mercado. O Cruzeiro precisa de qualidade, Cirilo. Porque Nath, porque o seu comentário sobre o Bruno Rodrigues, para mim, ele sintetiza. A gente falava isso aqui, o dia que o Cruzeiro não tiver o Bruno Rodrigues, como é que vai ser? Tem um substituto? Não tem. E o dia que o Bruno Rodrigues jogou, mas não estava 100%, o time não conseguiu fazer um gol. E eu acho, até dentro disso que o Léo falava, de não ter terra arrasada, é claro que você perder um clássico nunca é bom e a torcida fica muito ressentida, muito descontente por toda a rivalidade envolvida, mas não dá para transformar essa derrota numa crise. O Cruzeiro tem ajustes que precisam ser feitos, mas o Cruzeiro tem uma base de um trabalho que é muito bom. E os pontos, o Léo falou de uma gordura que foi acumulada até aqui, essa gordura está sendo importante agora, porque tem mantido o Cruzeiro num meio de tabela e agora é levantar a cabeça, olhar para frente, porque o Cruzeiro terá adversários em que ele tem total capacidade de sair vencedor. Adversários, inclusive, ali que disputam o mesmo campeonato que ele, como é o caso já do Bahia na próxima rodada, que é um time que primeiro se preocupa com a parte de baixo da tabela. Mas para isso, precisa o Pepa encontrar uma forma de tirar o Cruzeiro do quase. Eu falei aqui ontem, Léo, que para mim, ou ele tem que mudar o pensamento do time, ou ele tem que mudar peças. O Cruzeiro parece ter mais facilidade com Wesley, com Bruno Rodrigues, com essa configuração de time, jogando no contra-ataque. Para continuar sendo propositivo ou para encarar times mais fechados, talvez o Cruzeiro precise de mais jogadores mais criativos. Aí precisa ir ao mercado, mas olhando para o que já tem, talvez seja mexer um pouco, assim. Talvez só o Wesley chegando na linha de fundo. E ontem o Wesley não fez um jogo ruim, viu? Vi muita gente. Também o pessoal já tem quase que uma birra, assim, com o Wesley, né? Aquela birra pré-programada. Pré-programada. Mas os atacantes é o que tem jogado melhor e não é de hoje. Sim, mas o Wesley ontem fez uma partida muito boa, ao meu ver. Foi muito participativo, mas talvez só ele, explorando ali, linha de fundo, cruzamento, não está adiantando. Talvez colocar gente dentro da área que consiga fazer algo mais próximo do que o Bruno Rodrigues faz, que não é só explorar a velocidade. O Bruno Rodrigues dribla, o Bruno Rodrigues ele aparece nas costas do adversário, da marcação. Por isso eu até chamei a atenção ontem. Se eu fosse o Pepa, eu estaria utilizando mais o Daniel Júnior. Porque eu acho que é um jogador finalzinho, com mais essa característica de tentar uma triangulação, uma articulação, uma aproximação dentro da área, sabe? Eu tenho sentido falta do Cruzeiro fazer isso. Eu não vou ser repetitivo, porque eu concordo com a Nath. Acho que o Cruzeiro precisa ir ao mercado, Cirilo, está claro, sabe? Para sobrevivência no Campeonato Brasileiro, para conseguir manter esse início de campeonato, de ser um campeonato mais tranquilo. Ainda não acho, não é porque tem 5 jogos que está sem ganhar. Eu já vi assim, tá vendo, Léo? Olha aí, ó, isso. Eu não sou urubu para ficar esperando o time oscilar e falar, olha aí. Eu acho que a oscilação faz parte, principalmente de times que não têm um elenco muito vasto. E isso está acontecendo com o Cruzeiro. O Cruzeiro pegou uma parte da tabela difícil. O Cruzeiro fez um jogo bom contra o Flamengo e empatou fora. O
Cruzeiro jogou contra o Atlético, que é um clássico, e acho que era o clássico que o Cruzeiro tinha mais condições de vencer nos últimos anos, porque nos últimos anos o Atlético sempre chegava muito mais favorito, e dessa vez não, mas mesmo assim, você vê que o Cruzeiro, tendo mais chances de gol, o Atlético ainda ganhou. Acho que é importante lembrar que o Atlético tinha desfalques importantes também, e isso impacta até no comportamento do time. O Zarate é um cara que faz falta, eu ainda não acho, eu quero mais do Zarate, eu acho que o Zarate pode ser mais decisivo, eu já vi o Zarate jogar mais, agora o Pavon hoje faz muita falta ao Galo. Então, o Atlético ontem, que teve alguns raríssimos momentos de arrancada do Pedrinho ali pelo lado esquerdo, ou contra-ataque com o Hulk carregando a bola, teve um lance do Paulinho, acho que foi com o Neres, ele dá uma entortada para um lado, para o outro, ele quase quebrou a coluna do Neres ali. O Paulinho precisa mais disso. A turma pede, tem muita gente que pede pra eu e o Caixa a gente começar a cornetar o Paulinho uma semana antes, né? Porque aí o Paulinho vai lá e faz 2 gols. Mas não é só nos gols, não. Eu acho que o Paulinho tem que produzir mais pro time, ele criar mais jogadas pro Hulk, para que o Hulk tenha capacidade de finalizar jogadas também. O Hulk, que não está no seu melhor, eu acho que o Hulk tá meio cansado, sei lá, o Hulk vai e faz um gol do meio de campo, o Hulk quase fez outro gol, que ele dá uma caneta em contra-ataque, ele é o Hulk. Então... mas acho que o Galo sentiu falta, os desfalques, faltou mais ofensividade para Edenilson, o Patrick que entrou no segundo tempo até foi bem acionado, mas o Galo tinha desfalques muito importantes. O Cruzeiro não, o Cruzeiro tinha o Lucas Oliveira, que com toda sinceridade, com as últimas atuações, eu não sei se é grande desfalque, e acho que o Neres não jogou mal. Ah, mas foi, viu, Léo? Você achou que ele jogou mal? Não, não achei que jogou mal, mas claramente era o ponto fraco do Cruzeiro do ponto de vista defensivo. O Castan é mais zagueiro. O Castan e com mais ritmo de jogo. Isso é importante, né? Talvez, Nath, não é uma crítica, assim, específica ao futebol do Neres. Acho que ele é menos zagueiro que o Oliveira e o Castan. Mas claramente ele estava fora de ritmo. Então, ele tinha dificuldade na saída de bola. Um Cruzeiro que ficou muito tempo com a bola no isso segundo que eu ia tempo. falar. Eu não sei se pra mim ficou latente, então, da dificuldade dele, porque o Galo não atacou tanto, né? A estratégia ontem claramente foi dar a bola, né? De segurar o Atlético. defender aqui, vocês resolvam aí o que vocês quiserem. Então, assim, talvez eu não tenha até me expressado corretamente. O Neres não comprometeu, porque o gol, a falta foi o Jussa. Essa, com toda sinceridade, eu não entendi. A mudança do Pepa para aquele jogo, e na hora que o Jussa tomou o cartão, eu fiquei com o receio do Jussa ser expulso a qualquer momento. Mas o Neres participa da jogada do Jussa. Então, assim, mas são escolhas, cara. E a gente vai analisando depois. Não teve uma situação como teve a do meio de semana Atlético Corinthians, que o Cudê mudou metade do time e aí colocou tudo nele. Acho que ali são já recebi mensagem de um amigo aqui, o Neres é fraquíssimo, Léo. Eu acho que o Atlético mereceu a vitória porque ele foi lá e fez o gol, Cirilo. Quando não tem arbitragem, e acho que a gente precisa falar inclusive sobre o VAR ontem. Vocês estão vendo como é legal ter o VAR? Porque uma semana antes, o que eu ouvi assim mas o gol do Rony foi tão bonito que não merecia ser anulado. Não podia. O VAR não pode. Uma coisa é você falar assim, uma pena, né, que estava impedido. A regra é a regra, porque né? o gol do cara foi maravilhoso, é uma pena, como gol. Mas você falar, não, o VAR devia... Esse VAR aí, ó, isso aí é O VAR que ontem anulou um gol do Atlético foi muito semelhante ao que anulou um gol do Rony. Também no limite. E era ali um 2-0 pro Atlético no primeiro tempo. Então, e a presença do VAR no gol do Cruzeiro, que é um lance incomum, porque foi olhada a linha da bola. Sim. Não foi olhada o primeiro lance, que no primeiro lance o Alisson tinha condição, mas quando o Alisson escora pro Castan, ali. Então, gente, se não teve, e acho o Sávio muito fraco, sabe, o irmão do Wilton, o Wilton é o árbitro de Copa do Mundo, tem seus erros, mas acho o Sávio muito fraco. Acho que a CBF brinca, a comissão de arbitragem, num jogo como Atlético Cruzeiro e Atlético, colocar o Sávio pra apitar. É muito. Mas, se não teve influência direta da arbitragem, Cirilo, eu considero um resultado justo. O Atlético pode ter finalizado menos, mas a capacidade de um cara como o Hulk, o Cruzeiro não tem um cara desse. Criou um monte de chance e ninguém conseguiu passar pelo Everson. E tem mais uma coisa, Cirilo, só pra gente fechar esse... O Atlético venceu por 1-0, mas ele no melhor momento dele do jogo, foi ali 25, 30 minutos do primeiro tempo, ele produziu pra fazer 3 gols.
Teve aquele primeiro que foi anulado porque foi uma falta clara, o segundo que foi anulado por impedimento. Então, assim, foram justíssimas as decisões da arbitragem, mas o Atlético produziu para fazer 3 gols e o Cruzeiro sofreu defensivamente nos momentos em que o Atlético mais abafou. Por isso falei aqui que para mim, antes no pré-jogo, falei com o Cirilo, a mudança na defesa de última hora me preocupa. Porque acho que se o Atlético souber explorar isso, a falta de ritmo do Neres pode ser um fator determinante. E acabou que a defesa estava um pouco desarrumada, né? Ali o Atlético conseguiu produzir para fazer 3 gols. Então acho que Lucas Oliveira tem que voltar. É só para fazer uma justiça com o Cudê, porque existe o Cudê da quarta-feira, que esse a gente não quer lembrar, e existe o Cudê da recuperação no Campeonato Brasileiro, né? Que os números, e o Atlético melhorou bastante no Campeonato Brasileiro e é com o mesmo treinador. Mas olha só, o Pepa teve um problema com o Lucas Oliveira, estomatite, né? E o Lucas Oliveira vetado do jogo. E aí ele mexe também com um volante. Não foi muito? Talvez não era melhor ter mantido quem vinha jogando ali? Eu acho que o Pepa, ele encontra dificuldades até durante os jogos, porque quando ele tem que mexer, o nível cai, né? Cai bastante. Né? Porque ele vai dando uma sequência e eu acho que o calendário favorece a ele para que ele dê essa sequência. O Cruzeiro, no comparativo com quem disputa 3 competições, o Cruzeiro tem uma semana a mais de espaço, né? Por exemplo, esta semana ele vai ter um período de recuperação importante. Não tem jogos nesse meio de semana, então o Cruzeiro tem um espaço no calendário que boa parte das equipes no momento não tem. E óbvio que não é bom ser eliminado de competição ou não disputar a competição. Mas se tem alguma coisa boa nisso, é o calendário. Pegue o limão e faça algo com ele, né? No caso do Cruzeiro, ele tem esse espaço. Agora que houve a eliminação do Atlético na Copa do Brasil, por exemplo, o Galo vai ter 2 competições, o Cruzeiro eliminado da Copa do Brasil também, enfim. Então ele vai conseguindo dar mais sequência também à equipe. Mas quando tem que mexer, eu acho que a diferença é grande, né? Me parece grande a diferença. Olha só, vamos